batalha não são carnais, mas recebem de Deus o poder de destruir as fortificações, destruindo os falsos raciocínios e todos os baluartes que se levantam contra o conhecimento de Deus e sujeitando toda a inteligência à obediência de Cristo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Então nós devemos compreender que nem todos os sofrimentos que vivemos, nem todas as lutas que vivemos no nosso dia a dia é humana. Elas são espirituais. Elas vêm das forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E às vezes nós colocamos a culpa no próximo. E na verdade isso é uma coisa que não acontece dessa forma. Devemos ter na consciência que o mal existe, que o inferno existe. E é preciso fixar o nosso olhar na cruz de Jesus, porque da cruz emana a força do senhorio de Jesus Cristo. Ao olhar para a cruz de Jesus Cristo, ao adorá-lo na cruz, fazemos afastar com o poder de Jesus o mal da nossa vida. Então, olha aí a importância de adorar a cruz, de adorar Jesus crucificado. E Jesus Cristo, Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele não é Senhor por si só. Ele é Senhor para que possamos, através dele, exaltar o nome de Deus. Eu convido você hoje, entregue a sua casa aqui aos pés da cruz e contemple Jesus na cruz. Compreenda o tamanho do amor de Jesus. Compreenda a sua paixão, o mistério divino por trás do sofrimento. O sofrimento de Jesus vem trazer a liberdade a nós, nos faz livres do nosso sofrimento. E para que possamos compreender os mistérios da vida de Jesus, da sua morte, é preciso de buscar encontrar com a nossa própria verdade, purificar o nosso coração, sair do rancor contra os nossos irmãos, sair dos nossos julgamentos, viver a compaixão. Mas o meu irmão fez isso comigo. Mas e o olhar de compaixão? Como será que Jesus olharia para essa situação? Esse caminho ajuda no nosso caminho de fé. Viver o perdão. Viver o perdão é simplesmente compreender o motivo da outra pessoa. Não olhar só o meu lado. E a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Olha o poder disso. A cruz sagrada é a minha luz. Será que realmente eu e você acreditamos nisso? Mas se tivermos fé que a cruz é a luz, o inimigo vai embora. Então peça, retira-te, Satanás. Retira, demônio, da minha vida. Retira da vida da minha família. E quantos maus pensamentos guardamos nas nossas memórias? Então devemos rezar. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Beba tu mesmo do teu veneno. Quando São Bento rezou essa oração, foi com muita sabedoria.
e ela tem um imenso poder sobre a nossa vida. Porque Jesus, do alto da cruz, ele guia a cada um de nós no caminho da perfeição. Às vezes queremos muito receber a graça, mas não queremos ser perfeitos para Deus. Não queremos emendar de vida. Então precisamos ter cuidado com essas coisas. Encontrar o caminho da perfeição em Deus. Dai-me, Senhor, a felicidade do seu senhorio na minha vida. Pedimos muito para Jesus, mas queremos fazer tudo que o demônio nos sugere. Então, não tem como encontrar com a graça de Deus. Dai-me, Senhor, força para seguir o caminho. Esteja à minha frente nesse caminho de combate. Fazer o exercício da fé no Jesus crucificado. Falar, Jesus, o poder que emana da sua cruz. Vai à minha frente, Senhor. Fazei em mim um reino de paz. Queremos que cesse a guerra à nossa volta. Mas será que a guerra não está aí dentro? Temos que pensar um pouco sobre isso. Eu estou pedindo para cessar a guerra, mas como está o nível da paz dentro de mim? E outra coisa que é muito importante, Jesus me ensina a dobrar os joelhos diante da sua presença. O quanto no mundo de hoje as pessoas acham difícil ajoelhar diante do Senhor em ato de humildade. Me faz, Senhor, dobrar meus joelhos diante da sua presença. Que a minha oração seja constante, Senhor. Vá pedindo isso pela sua família. Senhor, que a minha oração pela minha família seja constante. Que eu seja solidária com o sofrimento do meu próximo. Ou será que eu quero ser solidária só com o meu sofrimento? E é preciso interiorizar. Mas o que é isso? Sentar diante de Jesus crucificado e olhar para dentro de nós mesmos e acalmar o nosso coração, sossegar o nosso coração diante da grandeza do ato de Jesus crucificado. Peça ao Espírito Santo, fala, vem Espírito Santo, me ensinar a interiorizar, pacificar o seu coração. Vem dobrar minha natureza humana, Senhor. E fixe os teus olhos em Jesus. Identifique com a dor que o Senhor sentiu. E pense no nível de entrega que acontece em sua vida. Jesus entregou a vida por nós. E eu e você? O que nós temos entregado para o Senhor. E é preciso abrir a nossa vida para a verdade. Queremos tantas graças, mas existem amontoados de pequenas mentiras, de pequenas desculpas na nossa vida. Temos que ter cuidado com isso. Porque a mentira vem do demônio. O demônio é o artífice da mentira. Ele é o Senhor da mentira. Olhe para Jesus na cruz e ouça o grito que vem da cruz. O grito por liberdade, o grito da salvação. E é um grito que cabe todos os nossos sofrimentos, o sofrimento de toda a humanidade. Permita a transformação na sua vida. Às vezes rezamos de forma errônea. Queremos que o outro mude. E hoje, na oração às Santas Armas da Cruz, eu convido você, permita a transformação na sua vida. Mude você.
Faça diferente diante dessa situação difícil que você tem vivido. Pense um pouco, repense a sua situação. Peça ao Senhor a sabedoria para compreender melhor. Fala para o inimigo, fala, vai embora, bebe tu mesmo do teu veneno. Eu quero viver em paz, porque Jesus é o meu Senhor. Permitir que Jesus nos cure por dentro, que Ele transforme, o homem velho, a mulher velha, num novo ser. Permitir que a cruz ilumine a nossa vida, que a cruz seja a orientação. O amor de Deus, Jesus que se entrega por nós, abrirmos o ouvido e escutar esse grito de Cristo que vem, que é um grito que nos acorda. Nós que muitas vezes andamos como que dormindo no meio do mundo, entre sonhos, entre projetos nos quais nós não colocamos Deus, despertar desse sono, desse sonho, até muitas vezes de um pesadelo que nós vivemos, que deixa os nossos passos pesados, que a gente vai arrastando pela vida sem saber porquê, que nós possamos ouvir hoje esse grito que brota da cruz e nos convida à vida, que quer nos transformar. Mas Jesus nos ama tanto que Ele espera que eu, que você, que a gente se abra a esse amor. Ele não nos invade, Ele não nos violenta, Ele fica totalmente e tão somente aqui de braços abertos, à espera que eu, que você, nos abramos a esse amor, permitir que Ele vá mudando por dentro, que Ele vai nos transformando a maneira de ver, de olhar, porque, como realmente foi proclamado, eu preciso mudar primeiro. Antes de querer mudar o mundo, mudar o meu irmão, mudar o meu trabalho, a minha casa, os colegas todos, eu preciso mudar aqui dentro primeiro. Então, que adorando Jesus no altar da Santa Cruz, diante dessas santas armas, hoje, nesta oração, as santas armas à cruz, possamos falar: Jesus, dá-me forças, aumente a minha fé, para que eu permita que a sua cruz e a sua luz me oriente no caminho, e que eu esteja sempre aberto, permitindo que a tua vontade se faça na minha vida. Pai amado, Divino Deus, que és Pai, Filho e Espírito Santo, te pedimos a nossa transformação interior, toda a nossa cura, pelo poder das santas armas da cruz, que o inimigo seja afastado, destruído, rendido diante da tua presença. No momento em que teu Filho Jesus bebeu o cálice por nós, na hora em que o coroaram com uma coroa de espinhos agudos, vestiram-lhe um manto vermelho e colocaram em sua mão o cetro da irrisão e lhe bateram. Depois o amarraram em uma coluna e o açoitaram até perder as forças. Colocaram sobre os seus ombros o madeiro da cruz e o fizeram carregar rumo ao Monte Calvário, levando sobre si
todas as nossas dores e os nossos pecados. Deram-lhe vinho misturado com mirra e ele não quis tomar. Foi ajudado por Cirineu, chicoteado com um chicote de 12 pontas, desde a flagelação até chegar ao Calvário. Carregou sobre si os ferimentos causados por nós. Subiu ao monte Calvário em chagas vivas. Foi lançado ao chão sobre a cruz, pregado nela com grandes e rombudos pregos a duros golpes. De suas chagas jorrava o seu sangue. Por fim, suspenderam-no na cruz entre dois ladrões, com uma placa escrita: Israelita Nazareno, Rei dos Judeus. Todo transeunte que passava por ali meneava a cabeça. Sortearam sua túnica. Quando teve sede, embeberam uma esponja em uma jarra contendo vinagre, que foi levada à sua boca na ponta de uma vara. Morreu entre dois ladrões e seu lado foi transpassado por uma lança, de onde jorrou sangue e água que escorreu sobre a terra. O véu do templo se rasgou, fenderam as rochas. Aqueles que estavam mortos receberam a luz divina. Por tudo isso, Pai amado, nós te pedimos a nossa libertação, a nossa cura e a nossa conversão. Invocamos o poder da Santa Cruz, que remiu os pecados do mundo, sobre as nossas vidas. Envia, Pai amado, o teu divino Espírito flamejante, com seu fogo abrasador, faz acontecer o seu cautério sobre as nossas almas, transformando as nossas vidas em vidas de obediência e santidade, e que nossas almas obedeçam somente à sua divina vontade. Pai amado, sela com teu poder e com tua salvação cada um de nós que somos teus filhos. Pelas armas da Santa Cruz somos curados, por suas santas armas somos libertos, pelas armas da Santa Cruz somos salvos. Que todo joelho se dobre diante das armas da Santa Cruz. Amém.